Oi, eu sou a Dani e hoje eu vou falar sobre garantia de qualidade e sobre a área de testes. Então, por que a gente tem uma área de testes? Por que se fazem tantos testes? O objetivo é que o mínimo possível de problemas chegue em produção. Então, a gente vai pensar em vários fatores no momento de fazer testes, desde que seja usual, de fácil acesso para qualquer pessoa, no sentido de acessibilidade, que atenda os requisitos esperados para essa aplicação, que seja satisfatório para quem vai usar, que tenha uma garantia de qualidade, no caso, um parâmetro de qualidade, e é claro que seja moldável, né, no sentido de que todas as aplicações passam por mudanças, por melhorias. Então, quando a gente vai fazer um novo projeto dentro dessa aplicação que já existe em produção, a gente precisa que isso não seja o fim do mundo, que dê para fazer melhorias na aplicação e essas melhorias vão ter que ser testadas também antes de entrar em produção. Então, a gente vai ter um ambiente de teste. Mas o que acontece se a gente não tiver os testes? Bom, a gente teria muito mais problemas em produção. E tu resolvendo um problema, tu iria encontrar muitos outros. Porque as aplicações são grandes, normalmente, quando vão para produção, quando tem clientes. Então, uma pessoa só normalmente não dá conta de aplicações tão grandes. Então, a gente conserta um problema e se não tiver testes, principalmente automatizados ou manuais que seja, se não for testado antes de ir para a produção, vão ter problemas, porque teste é basicamente garantia de qualidade. Então, eu vou falar um pouco sobre testes manuais e testes automatizados. Os testes manuais, eles visam a usabilidade e um pouco mais da visão de usuário. Porque os testes automatizados, por mais que a gente possa dizer que eles têm o benefício de serem mais ágeis, eles nunca vão ter realmente a visão de usuário. Eu preciso saber se é intuitivo, se tá de acordo com o que é usual para uma pessoa de verdade, se essa modificação, além de atender um requisito padrão, ela também tá de acordo com as regras. Por exemplo, daqui a pouco tem uma mensagem de sucesso, o teste automatizado vai verificar, tem uma mensagem de sucesso, ok. Só que uma pessoa vai notar, não, a cor dessa mensagem não pode ser vermelha. E os testes automatizados, por si só, eles têm a ideia de ser mais rápidos, mas a gente não pode esquecer que alguém tem que fazer a automação desse processo. E, além disso, quando a gente tem mudanças em algo que já está em produção, a gente tem que rever se não vai ter nenhum teste falhando. No caso, a gente roda, vê o que falhou e por que falhou. Bom, então os tipos de testes. A gente vai ter testes de sistema, que avaliam a integração de toda a aplicação, desde a parte de hardware até software, atendendo os requisitos num ambiente de produção. E os testes de aceitação, eles podem ser mais reduzidos a uma parte mais específica. No sentido de que, ok, quando eu vou botar minha aplicação em produção, eu vou ter requisitos que essa aplicação deve atender. Mas quando eu tenho tarefas para fazer, eu também vou ter critérios de aceitação para cada parte do desenvolvimento. Então, eu vou ter testes de aceitação, critérios de aceitação, que vão se tornar testes também, bem específicos. Então, basicamente, para uma funcionalidade, para cada detalhezinho de quando se programa em metodologia, quando se usa metodologias ágeis no ambiente de programação, a gente vai ter histórias, essas histórias vão ter critérios de aceitação. Para cada uma delas, a gente vai verificar se quando terminou o desenvolvimento dela, se está atendendo todos os critérios de aceitação. Temos testes estruturais, que a gente vai dividir em testes unitários e testes de integração. Os testes unitários, eles são basicamente tu testar coisas bem pequenas da aplicação por vez. Então, vou testar um método, vou testar uma classe, vou testar cada partezinha, cada funcionalidadezinha por vez. E eu trouxe aqui, botei numa imagem com alguns tipos de ferramentas que se usa para testes unitários, mas aqui você vai escolher, vai depender de qual programa você está fazendo. Se é web, se é desktop, qual linguagem, porque
vai ser mais fácil fazer para determinada um teste unitário em Java usando JUnit por ser Java. Muitas ferramentas e vai ter uma mais adequada para cada ambiente, para cada situação. E já os testes de integração é quando eu tenho mais de uma classe e eu quero verificar o fluxo entre essas duas classes. Ou então, daqui a pouco, entre essas classes, né? Pode ser mais de duas. Usabilidade, carga e segurança. A usabilidade, ela é aquela ideia que eu comentei do usuário, visão de usuário. Se é acessível para uma pessoa, está de acordo com o contexto em que essa pessoa está inserida, esse teu público, né? E a carga vai ser o teste de o quanto a minha aplicação aguenta receber dados, ou então o quanto essa minha aplicação aguenta pessoas simultaneamente usando esse site sem cair. De acordo, normalmente, com padrões de demanda. Então, se eu sei que precisa suportar tanto, e vai ter momentos em que eu vou precisar suportar um pouco mais, a gente vai considerar esses fatores na hora de fazer esse tipo de teste. Testes de segurança, que normalmente são feitos por times de segurança, porque mesmo que eu não tenha novidades no meu código, eu preciso me manter atualizado com as vulnerabilidades que estão no mercado. Porque daqui a pouco aparece uma vulnerabilidade, que nem em 2021 apareceu, do Log4j em Java, pode aparecer, sem que eu tenha eu mesmo feito a mudança no código. Pode ser descoberta uma vulnerabilidade conforme as tecnologias vão ficando mais antigas, né? Conforme o tempo vai passando, as pessoas vão buscando e vão procurando vulnerabilidades e vão encontrando novas coisas, e elas não podem ficar muito tempo em produção depois que elas foram descobertas. Então, muitas empresas saíram correndo para arrumar essa vulnerabilidade. E a gente também tem testes de confirmação, que aparecem normalmente quando a gente tem um defeito. Foi encontrado um defeito, às vezes não só em produção, mas durante o processo de teste eu descobri que, na verdade, não podia estar desse jeito. Então eu crio um defeito e assim que esse defeito for arrumado, vai passar por um teste de confirmação, confirmando que esse defeito foi resolvido, esse defeito. Os testes de regressão, que foi os que eu mais tive contato quando eu iniciei como engenheira de software, ele é basicamente tu ter uma garantia de que o fluxo principal, normalmente, da aplicação continua funcionando, mesmo eu tendo feito alterações em outros lugares. Porque daqui a pouco não é diretamente relacionado, mas pode indiretamente impactar no fluxo. Então, sempre que eu vou botar de novo algo novo para produção, quando eu vou botar algo novo para produção, eu tenho que ter certeza de que esse fluxo continua funcionando, que não teve efeitos colaterais. Eu também trouxe a linha do tempo dos testes, que é como eu imagino isso, mas também podem encontrar como testes de AAA, porque em inglês fica Range, Act and Assert. E, no caso, o que consiste isso? Isso vai aparecer muito mais para testes unitários. O organizar, que seria a range, é quando a gente junta os dados. O act, o agir, que é quando tu, de fato, chama um método, ou então faz a ação, clicar no botão. E o assert, que é a confirmação. Tais dados que deveriam aparecer realmente apareceram. Ou então, tais dados que deveriam aparecer por algum motivo não apareceram. E aí, não é o resultado esperado do teste. O teste falhou, tem que voltar para a parte de desenvolvimento. Esse padrão, mesmo que as pessoas comentem muito mais ele para testes unitários, eles também vão se repetir muitas vezes quando vai fazer um teste manual. Por exemplo, eu quero testar se o sistema de compras funciona. Eu preciso que tenha coisas no carrinho quando eu clicar no botão de comprar. Então, os meus dados que eu vou organizar é botar as coisas no carrinho. E eu vou clicar no botão de comprar e então essa vai ser minha ação. E verificar se a compra foi realizada com sucesso, se mudou a quantidade em estoque, se o endereço dessa pessoa está na fila das entregas. Esse vai ser meu assert. E eu queria também trazer um pouco da minha experiência, comentar um pouco como foi a parte de testes no meu trabalho. Então, eu queria comentar também que hoje eu vejo que muitas empresas não querem mais dividir um time para testes, e sim fazer uma integração entre
desenvolvedores e testers, né, que é como se chama o cara que vai só fazer testes, e meio que às vezes unificar isso. Da forma como, para não gerar, eu faço o desenvolvimento, tu faz o teste, encontra problemas, volta para cá, eu vou ter alguém que entende dos testes, desenvolvendo, e esse desenvolvedor também é hábil a fazer os testes, também é hábil a fazer a automação desses testes. Mas isso vai variar muito de empresa para empresa. Onde eu estou trabalhando hoje, eu desenvolvo, testo minha história, depois essa história vai para outra pessoa testar em outro ambiente, para depois, então, ir para a produção se não for encontrado nenhum defeito no caminho. É um pouco mais longa a história, né? Passa por mais alguns testes, mas resumidamente é isso. E eu queria comentar disso porque justamente alguns desenvolvedores eu vejo que às vezes não sabe que pode ser que tenha contato com testes, principalmente testes unitários, são solicitados para desenvolvedores. É muito difícil a empresa não cobrar que o desenvolvedor faça os testes unitários também. Mas é isso. Testes são muito importantes e eles garantem a qualidade da nossa aplicação em produção. E eu espero que vocês não esqueçam disso depois, quando estiverem de fato no mercado de trabalho. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Podem deixar dúvidas nos comentários. E é isso. Se tiver alguma dúvida, depois eu vou fazer um vídeo respondendo. Muito obrigado.